Eu sou Beatriz Araújo e para encerrar essa temporada do Quarentena em Pauta, a nossa equipe decidiu fazer matérias especiais, buscando, de norte a sul, denunciar as desigualdades escancaradas pela pandemia e dar voz para aqueles que estão mais vulneráveis neste momento. Na edição de hoje, nós conversamos com José Carlos Galiza, membro da coordenação executiva da CONAC, para entender como anda o enfrentamento da Covid-19 nos quilombos da região norte. José tem 56 anos e é morador do quilombo de Guajará-Mirim, localizado no município de Acará, extremo norte do Pará, um dos estados em que as comunidades quilombolas mais foram afetadas pela doença. A comunidade ela está sentindo muito pela falta de não poder comercializar os seus produtos. Tem produtos que tem na comunidade, tem produtos que você precisa comprar na cidade. A região onde a gente mora ela está muito próximo de Belém, então a nossa relação ela é muito maior com Belém com a sede do nosso município. E essa relação ela é muito complicada, porque você precisa se deslocar para vir a Belém e acaba voltando, correndo o risco de se infectar, né, nas feiras, enfim, no comércio de Belém, e acaba voltando para a comunidade, corre o risco de infectar quem está lá. No geral, as comunidades, todas do Pará, a dificuldade maior de acessar essa questão dos alimentos e de acessar material de álcool e gel, de produtos de limpeza. Aqui a gente fez uma campanha de pedido de doação de cesta básica, de recursos e tal. A gente conseguiu, com isso, ajudar algumas comunidades que a gente considerava assim, que estavam no estado mais vulnerável. E procuramos atender também comunidades onde já tinham algum caso de coronavírus. Então, obviamente que a campanha não conseguiu arrecadar muita coisa, mas a gente conseguiu ajudar várias comunidades. Não tem ajuda em outros municípios, na grande maioria, não tem ajuda do poder público, nem do Estado, nem do município, nem do governo federal. A não ser a Bolsa Emergencial, que está chegando, algumas pessoas estão acessando, mas ainda tem muitas pessoas com certa dificuldade de acesso. E então, essa é a grande realidade das comunidades aqui do estado do Pará. Por se localizarem geralmente em regiões mais afastadas, os quilombos não têm recebido atendimento médico adequado, e isso afeta diretamente no tratamento da doença. José conta que perdeu um familiar por causa da falta de uma boa estrutura hospitalar e reforça a importância de um atendimento específico nestes locais. No caso da minha comunidade, nós estamos mais próximos do centro urbano, onde tem um pouco mais de estrutura. Então, esse atendimento ele vem direto ou para as UPAs ou os prontos-socorros. No caso do meu primo, ele foi para um pronto-socorro de um bairro e talvez não tivesse ainda equipamento necessários para o atendimento dele, então ficou muito tempo no pronto-socorro e acabou falecendo. Então, o segundo passo seria de ter um atendimento específico para os quilombolas. Eu acho que os indígenas até estão conseguindo, né, ter um atendimento, um olhar um pouco diferenciado. Ainda não é uma coisa bem eficaz, mas eu vejo que tem alguns encaminhamentos, algumas ações nessa direção. Não tem esse mesmo olhar para os quilombos, embora os quilombos lutam tanto quanto os indígenas, né? Mas assim, a discriminação para os indígenas ela é muito grande, mas ela é muito maior para a população negra. A população negra ela fica realmente invisível, né? Não só na questão da pandemia, mas em diversos outros aspectos. Um dos principais problemas no enfrentamento da pandemia é a subnotificação no número de casos dos territórios quilombolas. Pensando nisso, a CONAC, junto com o Instituto Socioambiental, criou o Observatório da Covid-19 nos quilombos. Assim, as lideranças das comunidades têm se mobilizado para fazer o levantamento desses dados e informar a população. Como a gente tem contato de várias lideranças nas comunidades, e também nós temos 5 conselhos regionais.
né, onde esse contato é feito com a nossa coordenação regionais e eles passam essa informação para a gente, mas também as lideranças das comunidades também vão passando essas informações para a gente, né? A gente tem vários grupos no WhatsApp, então tem muitas pessoas, lideranças, jovens, e essas pessoas elas também contribuem com essas informações. Nós temos um grupo que é da coordenação estadual, onde tem pessoas do conselho diretor, da coordenação executiva, dos conselhos regionais, tudo dentro desse grupo, e essas pessoas então vão trocando informações. Mas também eles conseguem dialogar um pouco com as secretarias municipais. Mas muitas das vezes a secretaria municipal ela não faz essa separação de quem é quilombola de quem não é quilombola. Então a gente vai mesmo mais pela informação das lideranças. A falta de suporte do governo ao povo quilombola é considerada como uma consequência do racismo institucional, que se tornou evidente na atual crise e vem contribuindo para o aumento no número de casos da doença. Além disso, a Fundação Cultural Palmares, que deveria atuar em função destes povos, deu início ao licenciamento de linhas de transmissão de energia em terras quilombolas, infringindo a Convenção 169 da Organização Nacional do Trabalho, que determina a consulta prévia daqueles que serão impactados por empreendimento. A consulta, ela diz que ela tem que ser livre, No meu entendimento, quando a consulta ela trata de ser livre, é assim, nada que possa interferir na minha decisão. A comunidade que tem ausência de políticas públicas, né, muitas das vezes ela não tem uma sede para reunir, ela não tem um sistema de abastecimento de água, ela não tem isso, não tem aquilo, ela vai começar a pensar no que ela pode ganhar, ao invés de pensar nos impactos que aquilo pode trazer. Para mim, a Palmares deveria ser o órgão de defesa dos quilombolas, dos negros e tal. E quando que você vê o técnico já chegando de braços dados, falando de forma figurada, de braços dados com o empreendedor, isso já te dá uma grande segurança. E como você avalia a gestão da Fundação Palmares nesse momento? A Palmares realmente, principalmente com a nova direção que está agora, ela piorou a situação, né? Você vê que é uma pessoa que está no lugar errado, é um capitão do mato. Muitas vezes era o próprio negro que ia recapturar o negro que fugiu, né? Então, o seu próprio irmão, você fugiu da senzala e o seu próprio irmão vai lá lhe capturar, porque ele está sendo pago para isso. Ele não está a serviço dos seus irmãos de pele. Ele está a serviço do governo, do presidente, né? Das ideias do presidente. Assim, né? É uma situação muito preocupante, mas, enfim, nós precisamos lutar e nunca sair das trincheiras, né? Com os olhos voltados para a pandemia, parte dos veículos de comunicação não tem colocado questões ambientais e a luta pelos direitos quilombolas em pauta. Assim, José acredita que o governo está utilizando do momento como estratégia para tomar medidas que prejudiquem o seu povo. É uma estratégia muito perigosa para nós, né? Porque quando é feito algo que a mídia consegue bater, divulgar e tal, enfim, a gente acaba chamando a atenção da sociedade e muitas das vezes a gente consegue fazer com que o governo até recue. Os marcos legais que tratam da questão do meio ambiente, ele vem se fragmentando já faz um tempo, né? Então, houve mudança no Código Florestal, houve mudanças em vários setores, né? E ainda eles querem mudar ainda mais. A gente sabe também que o avanço, o agronegócio, ele não tem mais para onde avançar, a não ser para dentro do nosso território. Eles querem aumentar as fazendas de gado, eles querem aumentar a produção de dendê, de soja, e só quem ainda tem áreas protegidas somos nós, as comunidades tradicionais. As outras áreas que não estão em comunidades tradicionais já estão todas devastadas. Algumas áreas já nem produzem mais tanto por conta da quantidade de agrotóxicos, de adubos químicos que vai acabando, matando a terra.
Então, eles querem terra boa, e terra boa é aquela que a floresta está em pé, né? Então, é uma estratégia muito grande, não, a gente vai sofrer ainda muitos conflitos, principalmente com esse governo que está dando mais força para a grilagem de terra, para a invasão de terras indígenas, para a invasão de terra quilombola, e o pior é que os processos de tramitações, que nem tramitam mais na realidade, né, mas os processos que estão nos órgãos de pedido de titulação dos territórios, eles simplesmente, com esse governo, não tem muita esperança de que saia, né? Porque ele já disse em alto e bom tom que não vai mais titular um palmo de terra para quilombo. Então, infelizmente, é uma situação muito complexa. A gente tem que lutar para mudar essa história novamente. Sempre lutando para mudar a história.